E Paulinha, o The New York Times publicou um artigo questionando decisões da Corte Suprema Brasileira. É isso mesmo? É isso, meu amor. Deu no New York Times. Vamos lá, né? Um artigo do The New York Times intitulado "Para defender a democracia, a Suprema Corte do Brasil está indo longe demais?" O artigo questionou aí ações do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, refletindo sobre a possibilidade de haver exagero, por exemplo, na ação contra os empresários brasileiros investigados por mensagens trocadas no WhatsApp. O jornal contextualiza, dizendo que a história do Brasil é pontuada por ditadores e que existe o temor de que o presidente Jair Bolsonaro não aceite uma eventual derrota nas urnas. E complementa, entendendo como alarmante o fato de agentes federais fazerem busca e apreensão na casa dos empresários e ainda o bloqueio das contas bancárias, quebra de sigilos bancários e telefônico e suspensão de contas nas redes sociais. O The New York Times frisa que a ordem para essas ações foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, com base apenas nas mensagens do grupo de WhatsApp, do qual os empresários faziam parte. Para o jornal, o ministro atuou para combater Bolsonaro e seus apoiadores e mirou em empresários aliados do governo. 8 foram alvos da ação, mesmo que apenas 2 tenham citado a possibilidade de golpe nas mensagens. Eu vou ler aspas aqui do New York Times. Foi uma demonstração crua de força judicial que coroou uma tendência em formação. A Suprema Corte do Brasil expandiu drasticamente seu poder para combater as posições antidemocráticas de Bolsonaro e seus apoiadores. No artigo, essa expansão é exemplificada com outras ações de Moraes, como o decreto de prisão de 5 pessoas sem julgamento por postagens nas redes sociais, segundo Moraes, postagens que atacaram as instituições do Brasil. O jornal cita ainda ordens de remoção de conteúdo das redes sociais e também é explicado o caso da prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. Aspas do New York Times. Em muitos casos, Moraes agiu unilateralmente, encorajado por novos poderes que o tribunal concedeu a si mesmo em 2019, que lhe permitem, de fato, atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo em alguns casos. Consultadas fontes especializadas da área, o New York Times aponta que muitos juristas dizem que as demonstrações de força de Moraes, sob a bandeira de salvar a democracia, está ameaçando empurrar o país para uma queda antidemocrática. Então, aí alguns destaques para vocês dessa matéria que está disponível no jornal The New York Times. Quem tiver a oportunidade de ler na íntegra, é só acessar aí pela internet. Muito bem, Paulinha. Que loucura, Zoe Martínez. Esse questionamento aí, se o STF está indo longe demais, para mim que está respondido já, né, esse questionamento. Eles deveriam afirmar: o STF foi longe demais, está indo longe demais. E não colocar, está indo longe demais? Pelo amor de Deus, eles mesmos citaram aí as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, os atos inconstitucionais que eles tomaram em relação não só aos empresários, mas também a perseguição a jornalistas, a perseguição aí ao deputado Daniel Silveira. São várias inconstitucionalidades. Não dá para você ainda questionar se eles estão indo longe demais. Eles estão, é uma afirmação, mas é uma matéria tendenciosa. Tem gente falando, olha, até o New York Times. Sim, que pelo menos estão falando aí que o Alexandre de Moraes está indo longe demais, mesmo que aí com uma pergunta, né, não afirmando. Mas olha aqui outra parte da matéria. O juiz Alexandre de Moraes, membro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, usou o poder do tribunal para combater as posições antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. As posições antidemocráticas do Bolsonaro e dos seus apoiadores? Que posições antidemocráticas, cara? Que posições antidemocráticas? O cara que quer mais transparência no sistema eleitoral, que quer voto impresso auditável para as pessoas não terem mais dúvida se seu voto vai para o candidato mesmo que eles colocaram aí na urna, para o número que eles colocaram na urna e apertaram confirmar. O cara que defende o porte de arma para cidadãos de bem. Que pessoa antidemocrática defende uma coisa dessa? Pelo contrário, o ditador adora ver o povo desarmado. Que pessoa é essa que vai contra a democracia e pede o cumprimento da Constituição Federal?
Da onde que essas pessoas tiram que o Bolsonaro e seus apoiadores são antidemocráticos? Querem uma ditadura? Da cabeça deles, que imaginação é essa? Que loucura, esquizofrenia? É o que isso? É algum problema cognitivo? Ou é um mau caratismo mesmo? Porque na prática você vê que é todo o contrário. Pelo amor de Deus, me deixa muito, muito indignado uma coisa dessa. Querem a todo momento imputar, colocar aí que o Bolsonaro é um antidemocrático. É só sentar a bundinha na cadeira um dia, começar a pesquisar todas as falas do Bolsonaro, tudo que ele defende, que em 5 minutos você conclui que o Bolsonaro pode ser tudo, pode ter todos os defeitos do mundo e você pode discordar de várias pautas dele. Mas todas as pautas do Bolsonaro dizem respeito à liberdade de expressão, à liberdade individual de cada cidadão. Não permito que um jornal como o New York Times, que, bom, antigamente tinha mais força, hoje perdeu bastante força aí pelo seu ativismo aí, não mais pelo seu jornalismo sério. Eu não permito que fale uma coisa dessa para todos os americanos lerem, para pessoas que não estão aqui. Muitos lerem, vão acreditar, vão falar, opa, o Bolsonaro é um antidemocrático. Pelo amor de Deus, venham ver aqui, gringos, o que o Bolsonaro faz, como o Bolsonaro bate de frente com essa Suprema Corte para defender a Constituição Federal, e vocês vão ver em 5 minutos aqui como o Bolsonaro é o único que de fato defende a democracia. Isso é seus apoiadores também, que vão para a rua, lotam as ruas sempre em prol de uma única coisa, a favor da liberdade, do cumprimento da Constituição Federal, que é o livro mais importante do país, de qualquer país do mundo. Muito bem. Guguinha, você concorda com tudo isso que a Lu falou, né? Absolutamente. E o Bolsonaro... Se concordar, eu vou ficar preocupado. Se você pesquisar em 5 minutos Bolsonaro e democracia no Google, você vai cair em frases do Bolsonaro do tipo: a democracia não é a solução, a gente precisa de uma ditadura, a gente precisa fazer o que a ditadura não fez, que é matar 30 mil, começando pelo FHC. Você vai achar outras frases dele elogiando torturadores, como Pinochet, torturadores e ditadores, como o Ustra, como Pinochet, como Alfredo Stroessner do Paraguai. Enfim, ele tem como ídolos as pessoas que romperam com a democracia em seus países. Ele também disse que poderia não aceitar o resultado das urnas, da eleição. Fora isso, ele também disse que pode convocar os militares, pedir intervenção militar por meio do artigo 142. Por que, então, que o mundo está preocupado com a democracia no Brasil? Porque o Bolsonaro expressa objetivamente isso e também subjetivamente, colocando em xeque o sistema eleitoral, usando o exército também para colocar em xeque o sistema eleitoral. Isso está acontecendo, o Brasil está vendo. E a gente viu a Dilma aceitar um impeachment que ela dizia ser ilegal. A gente viu o Lula aceitar uma prisão que depois foi anulada e que ele dizia ser ilegal. E a gente está vendo um presidente que não quer aceitar o resultado das urnas porque pode perder. Então é por isso que o Bolsonaro ficou com essa imagem e é por isso que veio uma reação do STF, principalmente porque esses deputados, como o Daniel Silveira, estavam fazendo esse discurso da intervenção por meio do artigo 142, do presidente convocar o exército. Isso foi feito objetivamente e só foi cessado, os deputados só pararam de fazer esse tipo de ameaça no momento que o Daniel foi preso, no momento que o Alexandre passou a reagir, e reagiu sim, usando a lei sempre. Nesse caso, dos empresários... Só me dá um minutinho, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News para vocês que nos acompanham, são 10 horas e 53 minutos. O Alexandre de Moraes, ele está reagindo a um presidente que tem colocado a democracia em xeque, dizendo que pode não aceitar resultado de urna. E ele reagiu usando a lei, usando a Polícia Federal, usando a PGR. Agora, essa questão dos empresários é uma questão muito delicada, eu já falei isso outras vezes, ela tem que, de fato, ser, em certa medida, questionada mesmo, porque é um fato muito excepcional, que só pode acontecer em casos muito excepcionais, que não pode, enfim, ser algo corriqueiro, alguém, por conta de uma conversa de WhatsApp e de um outro inquérito que envolvia apenas 2 dos 8 que acabaram sendo investigados, ele ir lá e fazer isso tudo que ele fez contra esses empresários. É um caso muito excepcional. Ele explicou dizendo que
parte desses empresários já estavam sendo investigados em outro inquérito e por isso aquela conversa acabou despertando por parte da Polícia Federal o desejo de fazer a busca e apreensão e depois ouvindo um político, ele também acabou fechando as contas bancárias. Foi um caso muito excepcional que precisa ser questionado. É um tipo de poder que de fato a gente não pode dar para o STF. Ele não pode ter um poder a mais do que ele já teria, ele não pode ser tudo ao mesmo tempo. Não acho que foi o que aconteceu. Ele conseguiu ainda explicar o porquê dessa busca e apreensão, mas tem que ser questionado. A gente tem que ficar sempre em cima quando houver casos excepcionais como esse. Muito bem, Paulinho, eu não quero, você sabe que eu detesto te provocar, né? Você me conhece, você sabe muito bem. Mas com um artigo desse, o New York Times dando espaço para esse tipo de abordagem, a gente pode dizer que é um jornal de esquerda? Certamente é um jornal de esquerda, né? O Times, que foi outrora o jornal mais importante do mundo, né? Um jornal, inclusive, fundado. As pessoas não sabem disso, né? Mas o New York Times foi fundado por um republicano, na verdade, pelo padrinho do Partido Republicano, o Henry Jarvis Raymond, uma figura fundadora aqui do Partido Republicano, foi quem também fundou o New York Times e estabeleceu os padrões de jornalismo isento, imparcial, técnico, pouco passional, todos os padrões que os jornais do mundo inteiro seguem, mas principalmente no Brasil, tiveram origem no The New York Times. Desde os anos 2000, mas principalmente depois da eleição do Donald Trump, o jornal vem assumindo uma postura de esquerda bastante forte. Eles chegaram mesmo, não é uma questão de opinião minha, mas o próprio jornal chegou a fazer um meia-culpa editorial depois da eleição do Trump, mas acabou dobrando a aposta, né? Teve casos, inclusive, da editora de opinião do The New York Times pedindo demissão, fazendo uma carta explicando que o jornal realmente tinha se tornado um local de visão única, monolítica de esquerda, e ela que não era uma pessoa de direita, né? Então, que o Times é um jornal de esquerda é algo... Acho que nem nos Estados Unidos, hoje em dia, ninguém sequer contesta isso. Agora, é um jornal bem escrito de esquerda. Eu sempre elogio muito a qualidade técnica do The New York Times. E por que é importante a sinalização do Times nessa direção? Ora, porque o jornal admite que o Brasil já não é mais uma democracia. E ele admite isso no momento onde a Paulinha leu as aspas, mas onde ele diz que a Suprema Corte do Brasil agiu unilateralmente, concedendo para si mesmo novos poderes, que permitiam ela atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo em alguns casos. Isso não é uma instituição democrática mais. Quando alguém dá a si mesmo poderes para agir fora da forma da lei, mas é mais complicado do que fora da forma da lei, fora da forma do sistema acusatório, que é algo que está acima da lei, precede a lei. O sistema acusatório, a lei se baseia na premissa do sistema acusatório, que é uma premissa do direito penal ocidental. Então, isso é a admissão de que o país vive, hoje, não vive uma ordem constitucional democrática. O que está acontecendo, e por que isso chama a atenção? Porque, ora, para o Times publicar uma coisa dessas, é sinal de que o Xandão está perdendo o apoio do establishment. Ele talvez tenha ido, finalmente, longe demais. Você teve editoriais no Grupo Bandeirantes contra a ação contra os empresários, você teve editorial do Globo, você teve editorial do Estadão, você teve editorial de jornais importantes que representam o establishment. O The New York Times não é mais um jornal relevante para o mundo, para a população, mas ele ainda é o jornal lido pelo establishment. Quando o Times faz uma sinalização desse tipo, o que ele está sinalizando para o establishment é: ora, isso que o Moraes fez não deve ser defendido mais. E muitas pessoas, inclusive pessoas que no dia da operação começaram aqui ironizando, com risinhos na operação, agora já começam a voltar atrás, dizendo: não, isso tem que ser visto com muita seriedade, nós temos que observar. Entendem a mudança de tom? A mudança de tom acontece porque o chefe, o The New York Times, já disse o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Eu penso no motivo. E o motivo talvez esteja escrito na própria reportagem. O The New York Times parece tão convencido de que o Lula vai vencer as eleições, afinal, eles acreditam nos institutos de pesquisa, que eles dizem, e eu vou ler uma aspas da própria reportagem: se o Lula vencer,
terá que lidar com juízes que podem complicar a sua agenda por um país que enfrenta uma série de desafios, incluindo o aumento da fome, desmatamento na Amazônia e profunda polarização. O que o Times está dizendo aqui é o seguinte: ora, se o Lula vencer, não dá para a gente ter uma Suprema Corte que manda tanto assim. A gente precisa desidratar esse cara. Talvez tenha chegado a hora onde o establishment finalmente vai descardar o Xandão por ele ter cumprido o seu papel. Se o Lula vencer, a minha aposta é: o Xandão vai sofrer algumas consequências. Não sei quais serão, mas assim como o Cunha foi descartado quando ele cumpriu o papel dele lá no impeachment da Dilma, certamente o Xandão vai ser descartado quando o papel dele tiver sido cumprido. Eu tentei abrir agora o Instagram do Luciano Hang e ainda está suspenso, tá né? suspenso. Ou seja, já tem mais o quê? Mais de um mês? Por aí. Pelo menos? Por aí. Caramba. Ele é um dos exemplos que é citado Ele é o nome que é e tudo investigado. na matéria, em relação a redes sociais. Não faz sentido, principalmente. né, turma? Deixar uma rede suspensa assim, por qual razão? Por Faz o nenhum menor sentido. Conta de uma conversa de WhatsApp? É para ele não poder grupo demonstrar o voto dele e exercer a influência dele. O Luciano Hang. Não, e eu não é ser não. de direita ou de esquerda. Não, isso Paulo, aí é se e o olhar com Hang- abuso autoritário. O Hang não falava nesse grupo há meses. Ele não, nesses prints, não aparece em nenhum momento que ele deu like em algum comentário, nada. Ele não se manifestava no grupo. Isso que é o pior. O cara estava no grupo, fazia parte do grupo de amigos aí, mas em nenhum momento apareceu nenhuma mensagem dele falando sobre os assuntos que vazaram aí. Por Isso que eu acho invadiram, grave, e por que invadiram a casa dele e ainda por cima bloquearam o Instagram dele? É perseguição pura. De alguma forma, eu gosto muito do que o Paulo Figueiredo falou, que, Olha! enfim, no que pode ou não acontecer em relação ao resultado de eleição, que de repente, no ano que vem, se troca, vão mudar as pessoas que estão reclamando sobre essas ações que, de fato, foram questionadas muitas vezes aqui, não só por quem é de direita, mas também por quem é de esquerda, né? Então, eu acho que vai realmente haver uma mudança aí no polo dos críticos, talvez. Só um E vai detalhe. ser Mudou de mão. interessante de observar isso. A matéria do... Então você tá indo pro time Paulo Figueiredo. Não, é que eu acho que o Alexandre de Moraes, desde que o Toffoli implementou isso, realmente ele cria ritos que são estranhos, né? Que a pessoa acusa, ela mesma investiga, ela mesma Gente, prende. Eu acho que agora o problema vamos tá nessa ao raiz. contexto. O problema está no Você seguinte: tá se sentindo o sozinho. STF ele depende do Você tá com aval ele, não tá, da Paulo? Procuradoria-Geral da República para processar o presidente. 104 pedidos de investigação que foram mandados pelo STF para o PGR foram arquivados. A gente tem que chegar também no contexto que a gente vive. O presidente aparelhou parte da Polícia Federal e aparelhou a PGR. Ele está blindado. Então o jogo está sendo jogado de maneira torta porque tem um presidente aparelhando o sistema. Não é porque o Alexandre Xandão está tendo que dar um jeito de driblar, às vezes, a PGR. Como ele chegou a driblar? Ele está driblando a PGR porque a PGR hoje é um puxadinho do Palácio do Planalto. A PGR funciona como advogado do Bolsonaro. O Aras é um poste a serviço do bolsonarismo. Como é que você vai agora querer culpar só o Alexandre de Moraes, que para ir para cima dessas pessoas que atacaram a democracia, teve que inclusive dar um jeito de driblar a PGR, que é um puxadinho, sim. A PGR é um puxadinho do Palácio. O problema maior é esse. A gente não tem mais o sistema funcionando porque a gente tem um procurador que está blindando o presidente. Essa é a realidade. Não vamos culpar só, mas só precisa culpar o uma Xandão. mudança de Não dá. poder para o ano que vem. É isso que eu tô querendo Mas eu não dizer, creio gente. que vai mudar As isso. articulações políticas dizem, sabe aquela articulação Que vai ao manter pé o do Aras. ouvido, que Lulinha mantém Aras. Diz E esse aí? papo. Não creio que ele vai manter, mas Como é pode ser que que ele fica? mantenha, porque o Aras é tão Esse movimento que sabujo vai de ser presidente. interessante, gente. O Aras atacou Ele sempre dá tanto um a Lava jeito. Jato, o Aras fez o que o Bolsonaro falou, né? Acabou com a Lava Jato. Eu acabei porque não tinha corrupção, não. Acabou porque quiseram acabar com a Lava Jato. E isso agradou todos os políticos, de esquerda à direita. Todo mundo ficou feliz com o Aras, porque viu que pode contar com o Aras na hora que precisar se defender da justiça. E o Aras virou o cara que blinda a todos. Essa é a realidade. Então talvez o Aras seja mantido, tá? Tem essa fofoca rolando, o que seria muito ruim para a
imagem do PT se fizer isso. Mas não é impossível. Como eu disse, o Aras afundou a Lava Jato, porque Bolsonaro colocou ele ali, um dos motivos para isso conseguir. Calma, mas peraí, rapidinho. Se o Aras mantido, então se ele blindaria também, a gente está especulando aqui. E aí a gente teria um Supremo que aí passaria então a incomodar um governo Lula, por exemplo, isso que eu estou querendo dizer. Né, que fazer esse papel. Numa possibilidade de mudança de alternância de poder, talvez a gente veja os críticos também se movimentando em relação a ações que de fato passam por cima do processo, que seria passar pela PGR primeiro, indicando a investigação para ter o rito jurídico normal. Eu acho que esse é o ponto de crítica também do Supremo, que criou-se uma estratégia a preceito de garantir o rito democrático, só que pode ser uma grande cilada, porque dá os poderes na mão de uma pessoa que só deveria fazer parte do rito e não ser decisivo. Paulinho, para o nosso assunto, Alexandre de Moraes, New York Times. Paulinho Figueiredo, você queria fazer alguma observação, querido? Por favor. Queria. Sabe por quê? Prestem atenção. Depois as pessoas prestem atenção quando estiverem assistindo o programa. Reparem a gravidade do que o nosso lulista aqui falou. Ele disse que o STF agiu de forma torta, e as palavras são dele, porque o jogo estava sendo jogado assim. É preciso que as pessoas entendam que isso é uma admissão de ruptura institucional. É a admissão de que o Brasil já não é mais uma democracia, que vai ao encontro, né? Vai de encontro, aliás, ao que o The New York Times está falando. Porque se o STF, uma reflexão que eu quero fazer aqui, se o STF pode agir fora dos seus poderes constitucionais porque não gosta da forma que a Procuradoria-Geral da República age, ora então, o Bolsonaro também poderia agir fora dos seus poderes constitucionais se não gostar da forma que o STF age. Porque aí é o vale tudo. Saiu das tais das 4 linhas. Olha, você pode não gostar do PGR, pode não gostar, mas ele foi nomeado na forma da lei, sabatinado e aprovado pelo Senado. Pode não gostar dele, mas cogitam até que ele fique no próximo governo. Não há nada ilegal ou inconstitucional em nenhuma ação do presidente Bolsonaro. Mas há, e agora de forma admitida aqui, e admitida pelo The New York Times, pelo Supremo Tribunal Federal. Então a pergunta é, quem rompeu a ordem constitucional do Brasil? Reparem, essa turma não quer democracia nenhuma, gente. Isso é uma falsidade, isso é uma mentira. Eles não querem democracia. Eles querem tomar o poder, mesmo que seja de forma torta. Custe o que custar. Esse é o pessoal que bate palma para cartinha pela democracia. É tudo uma farsa, é tudo fajuto. No final das contas, eles falam assim, a gente não gosta do que o Bolsonaro faz. E se nós tivermos que passar por cima da República para impedi-lo de fazer, nós vamos passar. Porque o PGR não processa, foram não sei quanto. Ora, como assim o PGR não responde aos 8 milhões de pedidos que o Randolph Rodrigues faz? Tinha que fazer. Ele não responde, mas o Alexandre responde. Porque o Randolph Rodrigues bate no peito e diz, eu sou o PGR agora. Eu sou o PGR. E o Aras teria que se curvar ao Randolph Rodrigues. Tudo que o Randolph Rodrigues falou era tudo... Ou seja, a PGR tinha que se curvar a um agente político de esquerda. Se não se curva, então o STF pode agir de forma torta. E nós temos que dizer assim, isso tem que ser uma exceção. Temos que agir, temos que fiscalizar, é uma exceção, isso é só uma exceção. Quem determina quando a exceção vale? Ora, o Supremo Tribunal Federal deveria ser o órgão que determina quando que foi cometido o abuso e quando não foi. Agora, quem fiscaliza se o Supremo Tribunal Federal está ou não cometendo abuso? Serão os mesmos senadores que são julgados, muitos deles, pelo Supremo Tribunal Federal? Ora, ninguém pode acreditar que o país está numa normalidade democrática. Guga Noblar. Gente, quando eu falo que driblou, eu não estou dizendo que eles foram contra o que está na lei, não. Aí eles já querem fazer... Se vira nos 30. Não, é você que é desinformado, meu amigo. Se vira nos 30. Driblou é porque ele fechou, encerrou o inquérito e abriu outro inquérito. Ele fez o que a Procuradoria pediu, eles queriam encerrar esse inquérito em 2021, esse mesmo inquérito foi usado como base para fazer a busca e apreensão, e aí ele encerrou e abriu um novo inquérito. Esse é o tipo de drible. Às vezes você compartilha informação para que novas investigações sejam feitas, às vezes você abre um novo inquérito. Enfim, você dá um jeito de driblar de maneira legal. Sim. Ninguém foi contra a lei, não, como ele falou. Eu achava que eu não precisava desenhar. Mas é isso. Ele não está indo. Quem está indo, quem está blindando, quem está fazendo errado é a PGR, que está do lado de Jair Bolsonaro e que não quer que nada aconteça com o presidente. E no caso dos empresários? Esse é o fato. E aí, quando a PGR falou que não deveria
poderia continuar essa investigação, porque ninguém teria foro privilegiado. Ele foi lá, encerrou e abriu uma nova investigação. Esse é o tipo de drible. Não tem nada ilegal. Ele não está corrompendo a lei, como acabou de dizer o meu querido colega. Não, mas peraí. Eles estão investigando empresários que não têm foro privilegiado ou invadem a casa desses empresários. Quando você vai ver, a justificativa não tem nada plausível. Isso não é ilegal, isso não é inconstitucional, isso é tudo dentro da lei. Privilegiado quem tem é o presidente, Guga, que estaria ligado a isso. Guga, a pessoa que tem que julgar esses empresários, se tivesse crime, no caso não tem crime, é em primeira instância. Eles são pessoas comuns. A justiça, no Supremo Tribunal Federal, só pode julgar, só pode investigar pessoas que têm foro privilegiado. E ainda por cima, o Barroso tem um processo lá, do Barroso é que é a vítima e ele votou nesse processo. É que é outra inconstitucionalidade também. Como você pode falar que não tem inconstitucionalidade, Guga? A questão do foro privilegiado está ligada ao ato antidemocrático que seja favorável ao presidente. E na questão da Sarah Winter, do Roberto Jefferson, que são pessoas comuns também, o Supremo que tem que interferir também? Porque eles são as vítimas? Eles estavam pedindo intervenção militar pelo artigo 142. E Daniel Silveira, que tem imunidade parlamentar. Aí, gente, como você vai se virar para defender isso? A prisão do Daniel Silveira, que tem imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar, Daniel foi a Polícia imunidade parlamentar faz sentido na Constituição como tá? Para quê? Para a pessoa, para o deputado, para o senador, para quem tem a imunidade parlamentar, poder falar coisas incômodas que você, Paulinha, Paulo, que somos pessoas comuns, não podemos falar. Incomodou. Não tem, o Guga, imunidade parlamentar, a Constituição é bem clara no seu artigo, é bem clara. Em nenhum momento ele pegou uma arma, ameaçou, colocou na cara do Alexandre de Moraes, no caso do Daniel, no caso do Daniel, tem a PGR, a Polícia Federal e o STF. Quem tem que julgar se essa fala foi incorreta ou não são as pessoas que o colocaram lá. Na próxima eleição, ou reelegem ou não, ou deixam de fora da corrida. Que pareça, até a PGR Vamos lá, Paulinho. Ele discorda. Eu quero saber se o lulista discorda do New York Times, porque eu estou lendo aqui a reportagem do New York Times. Encorajado por novos poderes que o tribunal concedeu a si mesmo, que lhe permitem, de fato, atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo em alguns casos. Não há regime constitucional no planeta, no Ocidente, pelo menos, que permita alguém atuar, primeiro, um tribunal dar poder a si mesmo, isso é absolutamente absurdo. Segundo, atuar como juiz, investigador e promotor ao mesmo tempo. Só que faltou aqui vítima, porque o Supremo Tribunal diz, e a reportagem corrobora isso, que o próprio Supremo Tribunal Federal era vítima. Ora, eu preciso dizer que há uma violação da ordem constitucional? Eu preciso dizer que está agindo fora da lei? Ou você concorda com o New York Times, ou então você discorda. E diz assim, não, o tribunal não deu a eles esses poderes, foi tudo correto, isso é normal, tem alguns casos onde o tribunal pode agir mesmo como investigador, juiz, promotor, etc. Só que aí não tem como fazer isso sem escarrar na cara do direito. Ora, até o próprio professor, e foi a frase que você falou, que você usou mesmo, Guga, até o próprio professor ouvido pelo The New York Times, não me lembro qual foi, disse, o tribunal não podia ficar parado, ele tinha que agir. Ou seja, ninguém em sã consciência diz que o que o tribunal fez é constitucional. Ninguém. O que dizem era o único jeito. Nós passamos da lei e era esse o seu argumento. O que dizem é que ele saiu do modo... Era o único jeito. O tribunal passou por cima da lei, foi agiu modo de forma heterodoxo. Driblou. Assim. Heterodoxo é eufemismo. Não ortodoxo. Agora, não foi ilegal. É isso que eu estou dizendo. Ilegal então, não foi. Então, e eu concordo, Paulo, que a gente tem que ficar em cima desse tipo de situação. Por isso que eu falei, esse tipo de questionamento é válido. A gente não pode, como os jornais têm feito, a gente tem que questionar o porquê do Alexandre fazer isso. É assim que funciona a democracia. Quando um juiz pode passar, abusar da autoridade, ele pode ser cobrado. Tanto nos tribunais como pela própria opinião pública. Por quem está sendo cobrado? Ontem entrou, a Polícia Federal entrou ontem, 131 aposentados da Polícia Federal entraram com pedido no MPF, no Ministério Público Federal, para que ele seja investigado por abuso de autoridade. Foi ontem, não tem como acontecer em 24 horas, veremos o que acontecerá. Mas ele pode ser, inclusive, julgado por abuso de autoridade, a opinião pública. Peraí, que agora eu quero falar um negócio. O que eu acho errado, eu quero falar um negócio disso isso faz parte da democracia. Você acha que deve ser? Qual é a sua opinião? É difícil falar com as pessoas. O Aras arquivou, olha aqui essa notícia. PGR arquiva a ação de Bolsonaro para investigar Moraes por abuso de poder, de autoridade.
Qual o problema? Não tá aparelhada? Aí, ó, arquivou. O Bolsonaro pediu para investigarem o Alexandre de Moraes e o Aras arquivou. O presidente arquivou e também. a Lindora também. O Aras. Mas você fala que a PGR está completamente... Porque vai ficar claro que o STF está contra... que a PGR está contra uma instituição. É óbvio que eles vão fazer isso. Você acha que a PGR vai querer o impeachment de um... A Polícia Federal faz busca e apreensão. Não vai chegar tanto, não. Em casa de empresários, mas está aparelhada. Aras arquiva coisa de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Supremo Tribunal Federal.